Bem-vindo então à aula de número 2 da nossa aula de criando um aplicativo do zero. Então, nessa sequência de aula, essa aqui é a aula número 2 de duas aulas, tá? Essa aqui é a última aula. Nós iremos concluir o nosso aplicativo, nós vamos criar a lógica do nosso aplicativo. Na aula anterior, na aula número 1, você aprendeu a criar toda essa interface aqui, bem como eu ensinei você a trabalhar com manipulação do componente ImageView. Tá? Então, eu mostrei para vocês a maioria, né, dos recursos, os recursos mais essenciais do ImageView. Se você perdeu essa aula, é só você clicar no cardzinho aqui. Se eu esqueci de colocar esse cardzinho aqui em cima do emulador que eu deixei aqui, se eu esqueci, por favor, comenta que eu mando para você. Tá? Eu vou responder você no seu comentário aí com a aula de número 1, tá bom? Mas é bem provável que eu lembrei, tá? Ou é bem provável que eu esqueci também. Mas é só você comentar que eu mando para você, tá? Nessa aula, a gente vai programar. Nós iremos codar o nosso aplicativo. Se você acha que essa aula é muito simples para você, eu quero dizer que nós já temos aulas mais avançadas ainda e também temos indicações de cursos avançados aqui no link na descrição, tá? São cursos que eu me matriculei e realmente vi ali a veracidade desse curso que vale muito a pena, tá? Eu falo direto com o professor desse curso e tem muito aluno tendo resultado e entrando no mercado de trabalho aí em no máximo 90 dias. Então, é uma ótima oportunidade. O mercado de desenvolvimento está aquecido, falta profissional, tá? Então, eu vou deixar os links na descrição. Tudo que for link importante, eu vou deixar na descrição para vocês. Até o link dessa imagem aqui que a gente trabalhou, tá bom? Beleza, eu já construí o layout aqui, nós já construímos o layout do aplicativo. Agora é hora de codar, escrever o código, tá? Só que antes de eu ir lá escrever o código, eu preciso começar a renomear os meus componentes para me poder encontrar eles lá na linguagem de programação, porque eu vou criar ações para esses componentes aqui, tá? O primeiro componente que eu preciso dar nome, que eu preciso encontrar ele aqui, é o componente esse primeiro componente aqui, né, que é o digite o preço do dólar. Para mim poder colocar uma identificação nesse componente, eu vou procurar aqui em atributos uma caixinha chamada de ID, que vem de identificação, tá? Então eu vou clicar aqui dentro e vou colocar o nome de EDT valor dólar, tá? Que é o valor do dólar, o preço do dólar, mas vou colocar valor dólar aqui, tá? EDT valor dólar, vou clicar aqui no outro, ele está perguntando, olha, deseja dar esse apelido para esse componente? É isso que eu quero, eu vou clicar aqui em refactor. Agora, esse componente, em qualquer lugar do meu projeto, vai ser reconhecido como EDT valor dólar, beleza? Agora eu vou clicar no meu outro componente, eu vou colocar o nome desse aqui de EDT dólar, tá? Que é a quantidade de dólar que eu vou estar colocando nesse campo aqui. Eu vou clicar em refactor também. Então, eu já coloquei o nome para esses dois atributos aqui. Tem mais um atributo que eu vou trabalhar, que é esse daqui, tá? Que eu vou estar manipulando ele via código. Então, eu preciso criar uma referência para ele, tá? Lembrando que ele já tem um nome ali, só que eu prefiro renomear os componentes, né? Os IDs desses componentes para poder ficar mais fácil aí na hora da gente programar, tá? Então, eu vou colocar txt de text view, né? txt resultado. Eu vou dar um enter e vou fazer o refactor dele aqui também. Agora eu vou vir aqui em main activity e agora nós vamos começar a programar o nosso aplicativo, tá? Aqui embaixo, já no começo aqui no caso, né? Aqui embaixo eu vou fazer a referência, né? Eu vou importar aqueles componentes para dentro do meu projeto, para dentro da minha linguagem de programação aqui, tá? O primeiro componente que nós estamos trabalhando aqui é o edit text, tá? Como é que eu sei que é o edit text isso aqui, Emerson? É só você ler aqui, ó, edit text, tá? Esse aqui é um componente edit text. Eu vou colocar aqui edit text. Ele já trouxe para mim aqui, tá? A ideia já trouxe para mim. Eu vou dar um enter. Quando eu dou um enter, ele já importou aqui para mim, ó, o edit text aqui, ó, tá? Ele acabou de importar o edit text. E o que eu tenho como edit text aqui? Eu tenho o... Olha só, ele não salvou o nome ali, hein? Não tem problema. Eu vou colocar aqui, ó. EDT valor dólar. Deixa eu dar um enter de novo. Refactor. Beleza. Agora deixa eu ver se ele salvou. Beleza. Então, o ID que eu passei aqui é o EDT valor. Eu vou copiar isso aqui mesmo, tá? Ó, Ctrl C. Vou voltar aqui, ó, edit text.
Ctrl V, EDT valor dólar, vírgula, qual que é o outro componente? EDT quant valor. Eu vou vir aqui, vou colar ponto e vírgula, tá? O que eu fiz aqui? Eu estou fazendo uma espécie de otimização do código, tá? Ao invés de eu colocar um edit text, EDT valor, ponto e vírgula, e vir aqui embaixo, edit text, EDT quant valor, quant dólar no caso, eu coloquei os dois que são do mesmo tipo nessa mesma linha aqui, tá? Então não vai gerar erro. Agora o text view que eu coloquei aqui, esse eu preciso colocar numa outra linha, tá? Text view, eu vou vir aqui, vou importar o text view, text view, enter, txt resultado, ponto e vírgula, beleza? Emerson, por que você está importando aqui, né? Talvez você já tenha um pouco de conhecimento, por que você está importando aqui e não dentro de um método que vai disparar toda essa ação aqui? Eu estou importando aqui porque eu quero que ele seja acessado de uma maneira global, tá? E é a melhor prática de você fazer isso aqui, tá? Você tem que fazer desse jeito aqui, que é a melhor prática, ao invés de você restringir esses componentes para um único método ali, tá bom? Então por isso que eu estou colocando aqui em cima, tá? Eu posso fazer um vídeo explicando melhor, se você quiser, tá? Se você quiser, comenta aqui embaixo, que eu explico melhor sobre essa questão de variáveis locais, variáveis globais e sobre métodos, que é um conceito bem bacana aí, tá? Agora eu vou vir aqui embaixo, dentro do método onCreate, eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma espécie de concatenação com as variáveis que eu criei aqui dentro do meu método, e eu vou correlacionar essas variáveis aqui com os componentes que estão aqui na minha interface, tá? Porque dentro do Android, dentro aqui da linguagem Java, eu não posso simplesmente mexer nesses componentes diretamente aqui. Eu preciso criar uma espécie de representante desses componentes que estão lá na interface, tá? Para isso, como é que eu faço para poder concatenar com aqueles componentes lá? Eu vou pegar essa variável, vamos assim dizer, que eu criei aqui, tá? Eu vou colar aqui, eu vou dar um espaço, eu vou colocar um igual, mas na verdade é um recebe, tá? Ó, EDT valor, dólar, recebe, find view by ID, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para o Android Studio pesquisar, né, find, por um componente. Toda vez que você ouvir falar de view, você quer lá view no Android, view. Toda vez que você ouvir falar sobre view, você está falando de componentes de interface, tá? O que é um componente de interface? É isso aqui, isso é um componente, isso é um componente, isso é um componente. Então nós estamos falando de views, tá? Então procure uma view by, né, pelo ID, tá? Lembra que eu coloquei um ID lá naqueles componentes? Beleza. Então eu vou vir aqui r.id. Que é esse R aqui que o pessoal pergunta muito, né, Emerson? O que é esse bendito desse R? Esse R é uma classe padrão do próprio projeto do Android, que fica dentro dela, fica todas as IDs, todo quanto é tipo de ID e vários outros tipos de informações padrões que você não precisa mexer nisso aqui, nessa classe, tá? Classe é um conceito mais avançado, mas futuramente a gente pode estar entrando sobre isso. Mas é um lugarzinho dentro do Android Studio que fica ali todos os atributos do meu projeto, todos os atributos padrões do meu projeto, tá? Então por isso que primeiro, para poder acessar uma ID, eu preciso passar pelo R, tá? Porque o ID desse meu componente aqui, esse ID aqui, ó, EDT valor dólar, ele está dentro da classe R. Então eu preciso passar pela classe R. Como que eu passo pela classe R? Eu coloco R.id. Quer ver, ó? R. Olha lá, ID, tá bom? E ele mostra o endereço dessa classe aqui, ó. Onde é que está esse R? O R está dentro de br.com.aeratecbrasil.app. Esse aqui é o endereço da classe R dentro do meu projeto, tá? ID. Ponto. Qual que eu quero agora? Eu quero o valor dólar. Cadê? Valor dólar, 2 enter, ponto e vírgula, tá? Então, agora eu estou concatenando esse DT valor daqui, do meu código de programação, com o meu componente lá na minha interface, tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou copiar isso aqui, ó. Dar um Ctrl V aqui. Eu vou colocar um EDT quant dollar, find view by ID de novo, né? EDT quant dollar, ponto e vírgula, tá? Qual que é o outro componente que falta aí? Falta o text, txt resultado, também
find view by id r.id.txt resultado. Ponto e vírgula, tá bom? Bom, se ficou qualquer dúvida sobre essa questão de utilizar o find view by id, comenta aqui embaixo também, tá bom? Eu vou dar 2, 3, 4, 5 enter aqui, eu vou subir. E agora eu vou criar um método que vai fazer toda a lógica do nosso aplicativo. Então eu vou digitar aqui public void calcular, abro parênteses, aqui dentro de parênteses eu vou importar um outro recurso chamado view. Lembra que eu falei do view? O que é view? View é sempre quando eu vou trabalhar com ações ou interfaces, componentes de interfaces, lá na minha interface, obviamente, tá? Então eu vou dar um espaço e ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Deseja importar esse recurso? Eu quero importar, então eu vou segurar o Alt da minha mão esquerda do meu teclado, tá? Alt, e vou dar um Enter. Eu vou dar um espaço e vou colocar um view aqui também, tá? Abre e fecha chaves aqui, vou dar 2 espaços. Eu vou apertar aqui no meu teclado para formatar, eu sei que a maioria de vocês deve estar se retorcendo aí, né? Ctrl Alt L, ele já faz uma formatação automática para mim aí, tá? Eu vou dar um outro Enter aqui e agora eu vou começar a trabalhar com os valores que o usuário vai digitar no nosso aplicativo. Para poder salvar o primeiro valor que o usuário vai digitar, né, ele vai digitar o valor aqui do preço do dólar, né? Qual que é o valor que está o dólar hoje aí? Deixa eu dar outro Enter aqui. Então, para isso, eu preciso criar uma variável dentro do meu código aqui. Então, eu vou criar uma variável do tipo double. Por que uma variável double e não tipo int ou um float ou por que eu não vou criar uma variável tipo string, por exemplo? O double, ele tem, como o nome já fala, o dobro de espaço. E o float serve também, mas o double é interessante que já fica ali. E tem recurso hoje em dia, tá? Não tem problema nenhum. Então eu vou clicar double e vou escrever quanti dollar, que é a quantidade de dólar que ele vai digitar ali, tá? Vou falar que essa variável recebe um valor. De onde que ele vai pegar esse valor? Ele vai pegar de edt quanti dollar, tá aqui a quanti dollar, que a gente criou ali em cima, ponto get text ponto toString, tá bom? Só que olha só, ele acabou gerando um erro gigantesco para nós aqui. Ele está falando, ó, tá dando um erro aí, o que está acontecendo? Se eu clicar na lâmpada aqui, ele vai falar para mim mudar a minha variável do tipo double para o tipo string. Por quê? Mesmo o usuário entrando com números aqui, esse componente, tudo que entra através dele é texto, tá? Então, para mim poder transformar texto em número, eu preciso utilizar um outro recurso da linguagem Java chamado de casting. Tá? Eu vou fazer uma espécie de conversão, eu vou converter todo esse comando aqui, que vai entrar em forma de texto, para números. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui antes, eu vou colocar double com o D maiúsculo, ponto parse double, e aqui dentro, entre parênteses, eu vou passar todo esse comando aqui. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando que todo esse comando vai entrar em forma de texto, o usuário vai digitar aqui, esse componente ele recebe texto, só que todo texto que ele colocar aqui eu vou transformar em número. Ah, Emerson, e se ele colocar uma letra? Não tem como ele colocar uma letra, porque lembra que eu coloquei o teclado aqui? O teclado não deixou de fazer isso, tá? Então, isso aqui eu expliquei na aula anterior. Se você perdeu a aula anterior, volta na aula anterior, tá? Agora eu vou dar um Enter aqui, eu vou criar uma outra variável do tipo double, vou colocar aqui valor dólar, que é o valor, né, do dólar ali. Já vou colocar o casting aqui, né, o double. Ponto parse double. E aqui dentro eu vou colocar o edt valor dólar. Ponto pegue o texto, que é get text ponto true string, né, de uma string aqui, ponto e vírgula. Agora eu estou com os dois valores, tá? Vou criar uma outra variável do tipo double, que vai ser responsável por trazer aí a conversão, né, o total em reais. Então, double total reais vai receber. O que ele vai receber? Como é que eu faço para converter dólar em real? Eu pego o valor do dólar no caso aqui, né, o preço dele, que vai ser o valor dólar ali, ó, o valor dólar, e multiplico pela quantidade de dólar, tá?
Então eu pego o valor, que é a cotação atual do dólar, vezes a quantidade que eu quero converter, vai me dar o total em reais aí, tá? Então eu vou dar 2 Enter aqui. Agora, esse total reais está recebendo esse resultado aqui, tá? Essa fórmula aqui, tá bom? E agora eu preciso mostrar para o usuário esse valor, né? Eu preciso mostrar para ele o valor em reais. Como é que eu faço? Eu vou pegar o text, txt resultado, ponto, set text, ou seja, mude o texto, né? Set vem de mudar, setar, alterar. Vou colocar entre aspas, porque eu estou mexendo com textos, tudo que é texto a gente coloca entre aspas. Vou colocar aqui o símbolo de reais, 2 pontos, espaço. E aqui dentro eu vou colocar uma vírgula e eu vou colocar total reais, tá? Aqui na verdade é mais, tá? Eu confundo muito com a linguagem C, então me desculpe aí. Então você vai colocar o maisinho aqui que é de concatenação, mais total reais, tá? Tecnicamente está pronto o nosso aplicativo, só que tem mais um pulo aqui que eu vou passar para vocês nessa aula aqui ainda, tá? Vou reexecutar nosso aplicativo. Digite o preço do dólar. Quanto que está o dólar? 5,69 hoje, tá? Qual que é a quantidade de dólar que eu quero converter? Vou colocar 100 aqui. Vou confirmar, converter. Ó, não foi, ele não disparou. Por que, Emerson, que não disparou? Porque quando o usuário pressiona o botão converter, eu não estou falando qual método que é para ele disparar. Para que ele dispare alguma coisa, eu vou ter que selecionar meu botão, vir aqui embaixo e on click, quando eu clicar aqui em on click, eu vou clicar em calcular. Agora sim, ele apareceu aqui, ó, calcular é esse método aqui, ó, calcular, entendeu? Então quando o usuário pressionar esse botão, qual método vai ser disparado? Esse aqui vai ser o método disparado. Ok? Então vou reexecutar nosso projeto. Eu vou clicar aqui em digite o preço do dólar. Aqui eu vou colocar 5,69. Vou pressionar aqui. Quero converter 100 dólares aí. Ô, louco, dá pra fazer de cabeça isso, hein? Eu sei, é só pra testar, ó. Converter 569. Tá certo? Tá certo. Deu certo. Tá bom? Tá afiliando o nosso código aqui. 63 dólares. Converter. Então ficou perfeito o nosso aplicativo, tá? Pessoal, o que pode acontecer muitas das vezes quando você vai criar um aplicativo e ele começa a exibir muitos números aqui para você, tá? Ele coloca lá 716.94, uma dízima periódica, um número infinito. O que você pode fazer para resolver isso aí? Dentro da linguagem Java, existe um recurso chamado decimal format, tá? Eu vou mostrar aqui para você. É esse recurso aqui, tá? Esse código que eu acabei de colar aqui para você, tá? Esse decimal format, ele vai fazer a formatação, como o próprio nome dele já diz aqui para você, né? E vai fazer a formatação do texto que você está querendo formatar ele aqui, tá? Então o que acontece? Eu vou colocar decimal format, vou colocar decimal, vou criar aqui um novo decimal format e aqui dentro eu passo quantas casas decimais eu quero, tá? Então você coloca 0.00, que são duas casas decimais após o ponto aqui. Aí você vai criar uma string, do jeitinho que ele está aqui, escrito valor formatado. E daí você vai falar que esse valor formatado recebe o decimal format e aqui dentro você coloca o valor que está ali desformatado, vamos dizer assim, aquele valor que vai dar aquela dízima periódica que você coloca aqui dentro. Sendo assim, você não coloca mais esse valor aqui. Você vai colocar o valor formatado, que é esse daqui, ó. Então você vai copiar ele aqui e vai colocar ele aqui dentro, Ctrl V, tá? Quando você executar o seu aplicativo, ele vai exibir de maneira formatada. No meu caso aqui não precisou, tá tranquilo, funcionou certinho aqui, mas muitos de vocês têm essa dúvida. Mas só apareceu um número gigantesco, como é que eu faço para formatar ele? Você pode utilizar esse recurso aí, o decimal format, beleza, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Essa aula é muito importante que você deixe o seu joinha, se inscreva nesse canal e principalmente comente a sua dúvida aqui embaixo, tá? Interage, escreva aqui embaixo o hashtag EraTechBrasil para poder dar uma força aqui no EraTech Brasil e fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e leve esse vídeo cada vez mais para frente. E assim eu consiga sentir que realmente vale a pena eu trazer novos conteúdos para vocês aqui, tá bom? Um grande abraço, te vejo na nossa próxima aula.